Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. E gostaria agora de estar um pouco de tempo convosco e gostava que abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. O livro do profeta Abacuque, capítulo 3. E hoje queria falar convosco sobre os versículos 1 e 2. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. E hoje pensando convosco sobre aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. E assim sendo, daremos continuação ao nosso estudo neste livro, no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte... Perdão, é só até ao verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Só até aqui. Oremos para que o Espírito Santo nos ilumine os nossos corações e as nossas mentes. Senhor Deus, Pai amado, te agradeço, Senhor, a oportunidade que nos dás de estarmos com a tua palavra aberta nas nossas mãos. Abre-nos, Senhor, agora a nossa mente. Ilumina, Senhor, o nosso coração. Leva cativo todos os nossos pensamentos que nos possam dispersar, deturpar o entendimento da tua palavra. Que seja assim, Senhor, para a honra e para a glória da santidade do teu nome. Ó Pai, pela tua misericórdia, utiliza a minha boca, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja, meu Deus, agradáveis na tua presença. Meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Amém e glória a Deus. Profeta Abacuque, aviva a tua obra. Deixe-me só contextualizar um pouco este livro para nós nos inserirmos nesta história maravilhosa e que tanto nos ensina. Na altura do profeta Abacuque, ou melhor, a seguir à morte do rei Salomão, os filhos de Salomão desentenderam-se e o reino se dividiu em dois. 10 tribos rumaram ao norte e 2 tribos ficaram no sul. O norte, com a sua capital em Samaria, ficou designado como o Reino do Norte, ou Israel. E a sul ficou 2 tribos, a Benjamim e Judá, e ficaram designados o Reino do Sul, ou Nação de Judá, com a sua capital em Jerusalém. A esta altura de Abacuque, o Reino do Norte já tinha sido, pela sua iniquidade, e por diversas vezes Deus os tinha avisado, e se nós virmos o profeta Naum, o profeta Miqueias e outros profetas, Deus os tinha alertado para as suas iniquidades, para as suas idolatrias, principalmente, que se eles não se endireitassem, se eles não fossem ao caminho, Deus, o próprio Deus, os castigaria com 70 anos de cativeiro através de uma nação que ele iria enviar sobre Israel. Assim foi, Israel não se arrependeu e Deus enviou os assírios, uma nação poderosa. Sua capital era Nínive. Nínive era uma cidade enorme, grandiosa, e os assírios rumaram sobre Israel, levaram o povo em cativeiro, destruíram toda a região de Israel, destruíram a cultura, destruíram a religião, destruíram as famílias, incorporaram outras nações que se cruzaram com a nação de Israel, enfim, e Israel foi para o cativeiro, para a Síria. Judá poderia ter aprendido com os erros de Israel, mas não aprendeu. Judá continuou na sua iniquidade também, principalmente não seguindo os mandamentos de Deus, não instituindo a justiça como justiça, propriamente dita,
a justiça estava corrompida, os sacerdotes estavam corrompidos, o rei estava corrompido, os juízes estavam corrompidos, o rico subordinava o pobre, enfim, tudo coisas contra os olhos de Deus, contra Deus e Deus. Então, através do profeta Abacuque, Deus vai dizer: bom, vocês não se arrependem, o tempo está chegado, chegou ao fim a minha paciência, e eu vou-vos enviar uma nação cruel, uma nação impetuosa, diz aí no capítulo 1, a nação da Babilónia, cujo rei era Nabucodonosor. E aqui o profeta entra em crise porque Deus tinha mostrado, e ele fala aí no verso 3 do capítulo 1, porque me mostra, Senhor, a iniquidade de Judá. O profeta ora a Deus porque, apesar da iniquidade de Judá, Deus avivasse, Deus enviasse um avivamento espiritual sobre a nação de Judá, para que eles retornassem aos caminhos de Deus. Era essa a expectativa do profeta e era essa a oração do profeta. Só que no verso 5 ao 11 nós vemos a resposta de Deus em relação a essa oração, que não era que Deus não ia fazer nada daquilo que o profeta queria. Deus não ia avivar espiritualmente o povo, Deus iria enviar então a nação da Babilónia sobre Judá e os iria enviar para o cativeiro. Muitos seriam destruídos, mas que apesar disso, de Deus utilizar aquela nação, eles iriam ser castigados também. Aí o profeta entra em crise, e o profeta diz: como é que és tu, Senhor? Aí no verso 12, tu és desde a eternidade, tu és eterno, és o Deus santo, és o Deus justo, tu és puro de olhos, tu és a nossa rocha, como é que tu podes permitir que um povo opressor venha disciplinar o teu povo? Como é que pode o injusto disciplinar o justo? O profeta entra em crise e continua aí na sua crise, no capítulo 1 em diante, até que até que ao final desta crise ele diz: bom, tu, ó Deus, tu não cedes, então eu vou-me colocar na torre de vigia, dando conotação àquele sentinela que está na torre, olhando para o horizonte, esperando uma resposta que virá do horizonte, seja uma resposta de ataque, seja uma correspondência, e assim iria o profeta fazer também na sua torre de vigia. Eu iria ficar à espera da resposta de Deus. Eu iria ver e esperar aquilo que Deus iria fazer. E então Deus, continuando o seu diálogo com o profeta, Deus ordena ao profeta que escreva tudo isto, todas estas visões, todos estes recados de Deus, que escrevesse em grandes tábuas ele não fala aí se é madeira, se é pedra, mas para escrever em grandes tábuas, para que todo o mundo lesse, todo o mundo ficasse a saber. Ele diz até para escrever de forma bem legível e bem visível, a pontos de quem corresse, de quem passasse a correr, pudesse ainda assim ler este recado de Deus. E depois, Deus continua falando com o profeta, a partir do verso 6 do capítulo 2, até ao final, ao seu verso 20, ele vai descrever qual era a punição, qual era o castigo que Deus iria dar ao povo que Deus escolheu para disciplinar Israel. Você entenda, Judá estava em iniquidade, estava indisciplinado, e Deus escolhe um povo cruel, um povo impetuoso, um povo bárbaro, um povo mau, para disciplinar a Judá, mas depois iria castigar esse povo por causa dos atos que o próprio Deus permitiu que fossem cometidos contra Judá. Isto é uma doideira, isto é uma doidice. Você pode me perguntar: então, mas como é que Deus, sendo santo e justo, você pode entrar em crise como o profeta Abacuque, como é que Deus, sendo santo e justo, permite que uma nação cause graves problemas ao seu povo, ao povo de Judá, e depois o vai castigar? Isto aqui está a soberania de Deus
entronizada com a responsabilidade humana. Deus não era responsável pelos atos do povo babilônico, mas Deus era responsável, sendo Ele soberano, para executar os seus planos, seja de que maneira for. E agora entramos no capítulo 3. E o capítulo 3 é um capítulo interessante, porque do verso 6 ao 20, a literatura utilizada é uma espécie de cantilena, é uma espécie de cântico do lamento, um cântico que era utilizado no Oriente Médio para ser cantado nos funerais, nos sepultamentos. Este tipo de canto também era utilizado pelos profetas quando preferiam juízo, quando preferiam julgamento contra alguém ou contra algum povo. E depois no capítulo 3, aí logo no verso 1 vai dizer oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. E se nós observarmos no final do verso 19, diz assim: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ou seja, Abacuque proferiu esta oração, a oração a Deus. Esta oração divide-se em 3 partes. Hoje só vamos falar na primeira parte. Depois falaremos nas outras 2, se Deus assim o permitir, mas ele promove esta oração em forma de canto. Em forma de canto para ser cantado no templo e acompanhado não só com as vozes, com o coral, mas também acompanhado com instrumentos. Porquê é que Abacuque faz isto? Porquê é que Abacuque promove esta oração em forma de canto? Para a fixar no coração dos homens. Nós sabemos que uma canção, quanto mais vezes nós a cantarmos, mais vezes, mais rápido fica mais fácil nós a aprendermos. Se nós aprendermos algo só por ouvir falar ou por falar, facilmente se desvanece da nossa mente, nós esquecemos facilmente, embora muitas vezes nós nos vamos lembrar, mas em forma de canto, em forma de canção, é mais fácil ser decorado. E por isso, por esse motivo, talvez, o profeta Abacuque promoveu esta oração em forma de canto. E como eu disse, esta oração, ela se divide em 3 partes. A primeira parte é a oração do profeta, versos 1 e 2, que é o que vamos falar hoje. A segunda parte é a revisão histórica dos atos de Deus, dos versos 3 a 15. E a terceira é a declaração de fé, promovida pelo próprio profeta a Deus, que está dos versos 16 ao 19. Mas bom, chegados aqui, nós vemos que ao fazer esta oração, nós vemos um profeta em paz. Ele já não está em crise, ele já não está angustiado, ele já não está clamando por avivamento espiritual, não. Ele está em paz. Está em paz porque ele reconhece a iniquidade de Judá. Está em paz porque ele reconhece a sabedoria de Deus e a soberania de Deus. Está em paz porque ele reconhece que o castigo que Deus iria promover sobre Judá era justo, por causa da santidade de Deus. E está em paz também porque ele vê que Deus irá punir, ao contrário daquilo que Babilônia pensava, que era dizimar o povo de Deus, acabar com o povo da face da terra. Isto iria ser o reverso da medalha, iria ser ao contrário, ou seja, Deus iria guardar um remanescente que iria continuar a proclamar o conhecimento dele. Está aí no verso 14 do verso 2, que diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, apesar da devastação que Babilônia irá provocar na nação de Judá, no povo de Judá, ainda assim a glória do Senhor iria encher a terra como as águas enchem o mar. Ou seja, Deus iria preservar na história, no espaço e no tempo, um remanescente, um bocado de gente, um bocado de povo que iria continuar a glorificar a Deus e a proclamar a palavra de Deus na terra. E isto acontece hoje. Por isso é que a veracidade da palavra de Deus é real e por isso é que as palavras do profeta são verdadeiras. São palavras vindas do próprio céu aos povos da terra. Porque eu estou falando disto hoje, é a prova que a palavra de Deus é fiel e é real. Então, Abacuque agora está em paz por causa disto, porque ele sabe que apesar de tudo,
Deus guardaria um remanescente fiel para ele e que esse remanescente iria encher toda a terra. Se nós vermos no profeta, no livro de Neemias, nós vemos que grande parte do povo que foi levado em cativeiro não voltou às terras de Israel. Não voltou por duas razões, ou porque foi dizimado, ou porque arranjou casa, arranjou família, arranjou vida lá na Babilónia, neste caso depois na Pérsia, através do rei Dário, e não retornou à terra, mas muita gente retornou. Uma grande parte do povo retornou e reconstruiu a nação de Israel. Só uma nota, a partir do pós-cativeiro, ou seja, a partir do cativeiro, ao fim desses 70 anos de cativeiro, nunca mais o povo de Israel cometeu idolatria contra Deus. Esta é uma lição que nós devemos tirar. Muitas vezes é através do nosso sofrimento, proporcionado por Deus. Deus nos leva ao deserto para nos fazer compreender que só Ele é Deus. Só Ele é o santo. Só Ele é o fiel. Só Ele é o justo. E nós deveríamos entender isso e ficar tão em paz como o profeta Abacuque ficou. Então, alguns pontos sobre o verso 1 e 2. A primeira, vejamos a oração do profeta Abacuque, esta parte que nós lemos. Abacuque, conforme eu disse, ele compôs esta oração em forma de canto ou salmo. Está aí nos versos 11. E ele endereça-o ao mestre de canto, onde nós podemos encontrar isso, é no verso 19 do capítulo 3. Qual foi a razão de Abacuque o ter composto desta forma? Foi conforme eu disse, para transmitir ao povo a sua paz, a sua confiança, a sua tranquilidade em Deus, a sua fé em Deus, porque o justo viverá da fé, como está lá no capítulo 1, capítulo 1, eu não consigo encontrar, mas ele também não está no meu sermão, mas é a primeira vez que aparece na Bíblia que o justo, capítulo 2, verso 4, quando ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, viverá na fé, viverá descansado em Deus. O justo viverá orando a Deus da mesma forma que Abacuque orou. E se nós vimos lá no verso 17, ele diz: ainda que acabe tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja chuva sobre a terra, ainda que não haja animais no curral, eu confiarei em Deus. Esta é a oração mais fiel que o justo pode fazer ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E por outra razão também, conforme nós falámos, é que em salmo é mais fácil gravar as palavras do coração. Se eu por acaso falar a voz no Salmo 23, você lembra-se logo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porquê? Porque é um salmo cantado, é um salmo que já está produzido em vídeo, é um salmo que imensos pastores e homens de Deus já pregaram sobre esse salmo. Esse salmo já entrou no nosso coração e nós nos lembramos dele quase de cor e salteado. Muitos é de cor e salteado mesmo, porque o salmo tem essa originalidade, é ficar gravado no nosso coração. Por essa razão, os salmos é um livro que nos fala ao coração, nos fala à alma, nos transmite os nossos sentimentos, os sentimentos do povo perante as coisas e perante Deus. E esses salmos, essas orações, essas súplicas, esses lamentos, esses brados de júbilo ficam gravados no nosso coração. Eles não saem. Eles ficam lá incrustados, ficam agarrados como uma lapa se agarra à rocha. É esse o objetivo dos salmos. E é esse o objetivo deste salmo no capítulo 3 de Abacuque. Assim o povo fica mais bem preparado para o que há de vir. Povo que tenha salmos agarrados ao seu coração facilmente reconhecem as situações da vida e eles próprios dão-lhes soluções através de clamação, através da declamação, através do cantar desses salmos. Ainda assim, é
a conclusão mais apropriada que o profeta encontrou, claro que inspirado por Deus, é a forma mais apropriada que ele encontrou para toda esta tragédia, que é o povo babilónico invadir as terras de Judá. O segundo ponto desta oração é, vemos o sentimento de Abacuque diante de Deus. Qual é o sentimento que Abacuque tem perante esta tragédia e perante a confiança que ele deposita em Deus, como está lá no verso 4 do capítulo 2, o justo vive para a fé. Mas como é que o justo vive para a fé olhando para estas coisas? O povo já estava mal, iria ficar mais mal, e ainda por cima Deus iria encontrar um povo bárbaro, um povo cruel, para disciplinar o seu próprio povo. E aí Abacuque tem um início de oração onde ele diz: tenho ouvido as tuas declarações. Olha aí o verso 2 que diz: tenho ouvido, ó Senhor, verso 2, capítulo 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Que declarações são estas? O que é que Abacuque quis dizer com isto? Senhor, tenho ouvido as tuas declarações. Outras traduções têm: tenho ouvido as tuas sentenças. Isto pode ser uma referência ao que Abacuque ouviu da parte de Deus. Nós sabemos, e na primeira mensagem deste ciclo de sermões, eu disse que Abacuque poderia ser um levita. E era um levita. Porque era um levita que compunha salmos. E eu digo que era levita porque ele não só compôs este salmo, capítulo 3, e ainda assim o endereçou ao seu mestre, ao mestre do canto, ao homem que está a coordenar a orquestra e os cantores no templo. Por isso ele era um levita. E sendo um levita, e sendo judeu, e o judeu tinha por norma, assim nós tivéssemos essa norma, e essa regra na nossa vida, o judeu tinha uma norma que era meditar constantemente na Torá, nos livros da lei, nos livros dos profetas, nos livros das crónicas, nos livros dos reis. Eles se alimentavam desses escritos. Portanto, ele conhecia bem a história do povo de Deus. Ele conhecia bem aquilo que Deus fez na história do povo de Israel, desde o princípio, antes do Egito com Abraão, e depois a seguir ao Egito com o profeta Moisés. Ele conhecia bem os feitos que Deus fez, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o levantamento da serpente diante do povo para curar o povo, enfim, as conquistas que Deus promoveu em favor do povo de Israel. Ele conhecia bem o poder de Deus por causa do que estava escrito e por causa daquilo que era narrado oralmente, das histórias que se contavam oralmente. E ao meditar nisto, o coração do profeta se alarmava, como ele diz aí: tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado, eu me sinto pasmado. A nova tradução da linguagem de hoje, ele diz: o meu coração treme. Ou seja, eu fico com medo, eu fico com receio. Eu receio por duas razões. Primeiro, ele se alarma porque Deus promoveu tantas coisas boas ao povo de Israel, poderia ter promovido mais uma vez. Mas ele também se alarma de ele ver que aquele povo que fez as coisas boas, aquele povo que fez todos aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas, aquelas conquistas, mal dos babilónicos caírem num Deus irado. Deus está irado. Mal dos babilónicos caírem num Deus irado. Ora, se já era mau Judá cair nas mãos de um Deus que está irado, agora imagina um povo que não é de Deus. A queda, o que iria ser daquele povo. Olha aí o que é que o profeta diz. Olhe bem o verso 2. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Isto é a nova tradução, linguagem 2. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito. Tens feito quando? Lá atrás, na história de Israel. E eu estou cheio de temor. O meu coração treme, está receoso.
Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Veja o poder desta tradução. Veja o que é que Abacuque está pedindo a Deus. Faz agora novamente. Abre agora o Mar Vermelho novamente. Lança as 10 pragas do Egito novamente. Conquista os povos novamente. Derruba as muralhas de Jericó novamente. O que Abacuque estava dizendo é que Deus manifesta-te em poder e em glória agora, à nossa frente, para que o nosso coração descanse, para que nós estejamos em paz, em tranquilidade. É isso que o profeta está se referindo. E se nós repararmos dos versos 3 ao 15, que é o que nós vamos falar no próximo sermão, é o resumo, muito resumido, dos atos de Deus, destes atos que o profeta está falando. Os atos que o profeta está se recordando e por causa deles o seu coração está alarmando. Como é que o profeta se recorda desses atos se ele não os viveu? Novamente, pela tradição oral, pelo aquilo que os pais falavam aos seus filhos, e isso também era a lei de Deus. Deus ordenava aos pais que transmitissem as histórias do povo, a história do reino de Israel, as histórias do poder de Deus de pais para filhos. Isso chamava-se a tradição oral, e também por ter acesso ao templo. Ele era um levita e os livros das leis, das crónicas dos reis, eles estavam sagradamente guardados na biblioteca do templo. Um levita facilmente tinha acesso à biblioteca e podia consultar todos esses escritos. Concretamente, em que é que Abacuque meditou? O que é que lhe chamou mais a atenção em tudo aquilo que ele leu e tudo aquilo que ele ouviu? Em primeiro lugar, nas misericórdias de Deus. O próprio Deus diz que, lá em Êxodo, quando Moisés desce do monte de Sinai, Deus diz: Moisés, vai, porque o povo é duro de coração. Quando Moisés chega e vê um bezerro de ouro, ele pergunta ao seu irmão Arão: Arão, o que é que o povo te fez para te levar a cometer tão grande pecado? E Arão vira-se e diz para o seu irmão Moisés: Moisés, eu não consigo, porque o povo é mau. O povo tem um coração enganoso. O próprio povo já era assim. O povo se voltou contra Moisés e disse: Moisés, para que nos tiraste do Egito? Lá nós tínhamos pão, tínhamos batata, tínhamos carne na panela. Não precisávamos estar aqui a andar no deserto, sem era nem beira, sem um rumo certo. Portanto, ele considerou as misericórdias de Deus, porque ainda assim Deus foi misericordioso para com o povo. Ele considerou também, em segundo lugar, na justiça de Deus, porque Deus era justo, era verdadeiro e justo. E por isso, pelas misericórdias e pela justiça de Deus, ele se alarma. E aqui temos o nosso terceiro ponto. Abacuque faz 3 pedidos a Deus. Neste verso 1 e 2 existem 3 pedidos. Mais no verso 2 existem 3 pedidos que Abacuque faz a Deus. O primeiro pedido é o pedido mais importante e é o que nos torna mais confuso para nós entendermos. É tão confuso que esta expressão tem sido erradamente interpretada. O que esta expressão tem originado nos meios evangélicos, nos meios pós-reforma, é que nós devemos suplicar por avivamento espiritual. Ou seja, o primeiro pedido que Abacuque faz é: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Isto tem sido levado a perceber, ou entender que Abacuque está pedindo um avivamento espiritual. Então nós, os pastores, devemos suplicar avivamentos espirituais sobre o povo e sobre as igrejas. O que basicamente as pessoas entendem sobre aviva a tua obra é que traz um despertamento espiritual no meio do teu povo, pois este povo é obra das tuas mãos. E realmente este pedido, este clamor é importante nós fazermos a Deus. Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, aviva o teu povo. Traz de novo o teu povo. Reconcilia o teu povo.
Abre os olhos espirituais do teu povo para que eles vejam as tuas maravilhas, as tuas misericórdias e a tua justiça. Mas não é este, além de ser bom esta súplica, não é este o tipo de avivamento que o profeta pede a Deus. Então, que tipo de avivamento, ou o que é que o contexto de Abacuque nos sugere? Olhando para o que ele pede, aviva a tua obra, ó Senhor. Olhando esta frase, olhando este pedido, este primeiro pedido, o que é que nos sugere? Primeiro, obra é os atos de Deus em relação ao povo de Israel no passado. O que ele está dizendo é: Senhor, traz novamente à nossa vista a tua obra. Mostra-nos novamente o teu poder em glória e em majestade. É isso que Abacuque está pedindo. O profeta queria que Deus fizesse tudo aquilo de novo. Faz de novo, Senhor. Aquilo que fizeste lá no passado, faz agora de novo. Nos mostra de novo. E muitas vezes nós já pedimos isso. E muitas vezes nós já pensamos: onde é que está o Deus da Bíblia? Não pensou já nisso? Onde é que está o Deus que abriu o mar vermelho? Onde é que está o Deus que ressuscitou mortos? Onde é que está o Deus que deu curas, operou milagres, operou maravilhas? Onde é que está o Deus que fendeu a rocha e fez brotar água no meio do deserto? Onde é que está o Deus que fez cair maná e codornizes, enquanto eu hoje aqui estou passando fome? Essas perguntas você já fez, eu já as fiz, você também já as fez. O que Abacuque está pedindo é: Senhor, olha aquilo que já fizestes e faz agora de novo. Mostra novamente ao teu povo quem é o Deus de Israel, quem é o Yahweh, quem é o grande eu sou, quem é o Criador dos céus e da terra. Ou seja, o que Abacuque está pedindo é: Deus faz outra vez. Deus livra Judá hoje, como livraste Israel lá atrás, no deserto, no Egito e na história de até Abacuque, com David, com Saul, enfim. Faz de novo o que já fizeste. Isto é o que Abacuque está pedindo. Ao invocar, se você reparar aí, Senhor na sua Bíblia, ela está em letras completamente maiúsculas. E quando aparece na Bíblia as letras completamente maiúsculas, é Yahweh, é o nome de Deus. Abacuque está invocando Deus pelo seu nome. Abacuque está chamando a atenção de Deus para a santidade do seu próprio nome. Abacuque pede a esse Deus que se lembre do seu pacto com Abraão. Porque lá atrás ele tinha dito a Abraão: Abraão, da tua descendência eu farei uma grande nação, tu serás pai de muitas nações. Imagine, se Deus fosse exterminar, já tinha acabado com Israel, já o tinha levado para o cativeiro assírio. Se Deus terminasse agora Judá, levando-os para o cativeiro babilónico, e acabasse com eles da face da terra, onde é que ficava a promessa com Abraão? Deus tinha mentido, Deus tinha falhado a promessa, e o que o Abacuque está dizendo: Senhor, faz outra vez, não deixes que a tua ira interrompa a promessa que fizeste ao nosso pai Abraão. Isto é que Abacuque estava pedindo, e nós devemos entender algo muito importante: o cativeiro era inevitável. Por mais que Abacuque pedisse, por mais que o Abacuque lamentasse, o cativeiro era inevitável. Isto é uma lição para nós hoje. Você pode orar e faz muito bem. Você pode clamar, isso é ótimo, faz muito bem. Mas há muitas situações da sua vida, na minha vida, que são inevitáveis. Deus não vai voltar atrás. O que Deus pode fazer, e Ele faz com certeza, porque Deus não vai castigar tirando-lhe a vida. A não ser que esteja nos planos dele que a sua vida tenha findado, os seus dias de vida existencial nesta terra findaram. Então você morre com um cancro na cama do hospital, mas foi porque foi plano de Deus. Agora, Deus castigá-lo por forma a fugir dos seus planos e tirar-lhe a vida, isso nunca vai acontecer. Porque Deus honra a sua promessa, Deus honra os seus planos.
A promessa de Deus feita a Abraão lá atrás, ele estava em vigor e ele continua em vigor. O segundo pedido que Abacuque faz, ainda continua aí no verso 2, é que ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos. Por que é que o profeta faz este pedido? Primeiro, para ficar claro que foi pelo poder de Deus que os caldeus se tornaram uma nação poderosa. Deus permitiu que os caldeus se tornassem uma nação poderosa ao longo dos tempos. Segundo, foi pelo poder de Deus que eles conquistaram todas aquelas nações ao longo dos tempos. Não foi de um dia para o outro que a Babilônia conquistou toda aquela zona da alta Mesopotâmia até ao Egito. Foi no decorrer dos anos. Terceiro, foi pelo poder de Deus que Judá caiu e foi levado em cativeiro. Foi vontade de Deus, foi poder de Deus, foi projeto, plano de Deus. Deus planeou levar Judá ao cativeiro para os castigar e para os disciplinar e para os trazer de volta ao tal avivamento espiritual que, se nós formos ler Esdras, foi isso que aconteceu no pós-cativeiro. O povo retornou à terra e ele teve um avivamento espiritual quando Esdras descobriu os rolos da Torá, os rolos da lei, e começou proclamando durante todos os dias, e a nação chorava e a nação se lamentava e se vestia de sacos de pano e colocava a sua cara no pó. Isso chama-se avivamento espiritual, isso chama-se trazer o arrependimento ao coração dos homens. Mas isso aconteceu depois, porque primeiro Judá tinha que ir ao cativeiro para perceber que estava errado e para perceber que Deus, é santo e é justo e não se deixa escarnecer. E por último, pelo decorrer dos anos, porque foi pelo poder de Deus que os caldeus caíram e foram conquistados. Se você ler o profeta Daniel, se você ler o profeta Naum, que está logo atrás da Abacuque, você vai ver a queda grande que a Babilônia teve, a destruição total. O rei Nabucodonosor foi assolado com uma insanidade mental e ele saía para a rua, aquele grande rei imponente, orgulhoso, arrogante, ele agora saía para a rua comendo erva, feito uma cabra. Foi ao longo dos anos. Em resumo, Abacuque ora para que, através de todos estes eventos, desde a ascensão da Babilônia até à sua queda, com tudo isto que acontece por meio, que as obras de Deus, o seu poder e a sua majestade sejam conhecidos. Por outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus tem que ser conhecido na nossa alegria e na nossa dor. Porque a alegria é Ele que a dá, mas muitas vezes a nossa dor também é Ele que a dá. E a dá como um plano para que nós nos acheguemos a Ele novamente. Não é Ele, como dizem muitas vezes, não é Ele está batendo à porta para cear. Ele está batendo à porta, meu querido, porque nós o colocamos fora da porta. Porque se nós formos cristãos a sério, com uma mentalidade cristã, uma mentalidade sadia, cristã sadia, a porta para Deus nunca está fechada. Ele nunca precisa de bater à porta, porque Ele já mora dentro de casa. Agora Ele está batendo à porta, como está lá em Apocalipse 3:20. Ele está batendo à porta da igreja de Laodiceia, porque a igreja colocou fora da porta. Ou seja, era a igreja de Cristo com Cristo fora da porta. E muitas vezes estas dores que nos vêm à nossa vida, quando nos assola as nossas vidas, é para nos trazer de volta aos caminhos de Deus. É para nos trazer de volta à presença de Deus e trazer a presença de Deus novamente aos nossos corações. É isto, é que era, foi por causa disto que Abacuque pediu, não somente pelo povo, mas por todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as línguas, todas as cores, todas as etnias, todas as culturas, de todos os tempos. O pedido de Abacuque envolve nós hoje, em pleno século XXI, e isto está alinhado com o capítulo 2, verso 14. Para quê? Para que todo o conhecimento da glória de Deus encha toda a terra, assim como as águas enchem os mares. Terceiro pedido
ainda no verso 2, é que ele diz: na tua ira, Senhor, apesar disto tudo, apesar do teu projeto, apesar de tu estás legalmente irado, porque nós somos pecadores, depravados, miseráveis perante ti, apesar disso, na tua ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. Lembra-te, ao nos enviares os caldeus, Senhor, por favor, faze-o com misericórdia. Senhor, ao me enviares este problema hoje, nesta manhã de domingo, faze-o com misericórdia. Eu reconheço a tua santidade, eu reconheço o teu poder, eu reconheço a tua justiça e sei que estás zangado com razão, mas mesmo assim, disciplina-me com misericórdia. É isto que o Abacuque está pedindo. Porquê? Porque o profeta sabia bem que o dia da sua ação de Judá iria chegar. E chegou. Chegou poucos anos depois de Abacuque. Abacuque já não era vivo. Abacuque não viu a sua ação, a conquista de Judá por meio da Babilónia, mas ele sabia no seu coração, quando subiu à alta torre e se decidiu acalmar o seu coração e esperar na resposta de Deus, ele sabia, não vale a pena, Deus já falou, está falado. Agora só posso pedir a Deus para fazer aquilo que tem a fazer, mas com misericórdia, com compaixão. O que o profeta estava falando é: Senhor, sê misericordioso como foste no passado. E se você ler a história de Israel, meu amigo, se você ler Crônicas, se você ler Reis, se você ler Josué, se você ler Deuteronômio, se você ler Êxodo, o seu coração vai sobressaltar como é que Deus foi tão paciente. Deus foi misericordioso. O povo berrava, o povo lamentava, e Deus ainda assim, se fosse eu não tinha paciência nenhuma. Foi como Moisés disse: Senhor, eu estou cansado, tu deste-me um povo reles. Que povo é este que tu me deste para cuidar? Não tinhas outro? Mas Deus diz: calma, Moisés, calma que eu ainda sou Deus. Olha o que é que diz 1 de Reis 19, verso 17. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram ao Baal e toda a boca que não o beijou. Porque Abacuque sabia que muita gente iria morrer, muita gente iria perecer, muita gente iria ficar pelo caminho, mas ainda haveria 7.000 que continuavam fiéis, com fé, vivendo pela fé, vivendo justamente na presença de Deus. 2 Samuel 12, olha, a seguir ao rei Davi ter pecado e ter praticamente mandado matar o marido da mulher com quem ele adulterou, Deus manda Natã falar com Davi. Olha a resposta. O Senhor enviou, 2 Samuel capítulo 12, verso 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa cresceram, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deita a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste mulher, depois de matar com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Verso 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Abacuque sabia, meu querido, que Deus era fiel à sua justiça. Mas Abacuque também sabia que Deus iria imputar justiça, mas com misericórdia. Foi por causa disso é que ele disse: Senhor, na tua ira, eu sei que tu estás irado, eu sei que tu estás zangado, mas Senhor, opera a tua ira com misericórdia. Não sejas tão duro. Não sejas tão duro. O que é que nós podemos aprender com estes dois versículos, nomeadamente este verso 2 e este início da oração de Abacuque? Eu já estou terminando, caminhando já para o final. Em primeiro lugar, a importância de conhecermos e meditarmos nos atos poderosos de Deus através da história. A Bíblia nos foi entregue nas nossas mãos para que nós a lêssemos, a compreendêssemos e aprendêssemos. Para quê? Porque conforme lá está escrito, tudo aquilo que foi antes escrito, atrás escrito, foi escrito para nos ensinar. E ensinar para quê? Para não cairmos na asneira. Isso é o primeiro ensino. Segundo ensino, se nós caímos na asneira, sabemos que ainda temos um Deus que é poderoso em perdão, como está lá em 1 João 2, verso 4, se não me falha a memória. Ele é fiel e justo e misericordioso para perdoar todos os nossos pecados. Foi para isso é que Ele nos deu a sua palavra, a sua revelação escrita nas nossas mãos. É para nós aprendermos, para nós reconhecermos o poder de Deus, o poderio de Deus, o senhorio de Deus, a soberania de Deus, mas para nós também, ao mesmo tempo, sabermos que Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é justo, Ele é santo, mas Ele também é misericordioso e cheio de amor, e que pode perdoar a quem verdadeiramente se arrepender. Foi isto que o profeta fez, foi meditar nisto tudo. E por causa disso é que o seu coração se alarmou, o seu coração tremeu, porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus não iria enviar punição. Veja porque é que Jonas não quis proclamar a salvação a Nínive, porque Jonas ficou alarmado também, da mesma forma ficou Abacuque. Mas porquê? Porque Jonas sabia que se o povo de Nínive, lá dos assírios, se arrependesse, se o coração se convertesse a Deus, Deus os perdoava e não os matava. Foi por causa disso que Jonas não queria ir pregar a Nínive. E por causa disto é que o coração de Abacuque se alarmou, porque ele sabia a misericórdia de Deus. Em segundo lugar, o que é que nós podemos aprender? É que nós devemos orar fundamentados nas Escrituras Sagradas. Meu querido e minha querida, vou-lhe dar um segredo. Se você não sabe orar, ou você não sabe como é que há de orar, leia as Escrituras Sagradas. Fala alto, fala em voz alta. Leia os salmos em voz alta. Clame um salmo. Salmo 127, por exemplo. O salmo mais agonizante. Você está mal, você está agoniado, o seu coração está completamente desgastado. Leia o Salmo 127 em voz alta. Leia, ore fundamentado nas Escrituras Sagradas. Por isso é que Jesus nos ensinou a orar. A oração de Jesus, o Pai Nosso,
Não é uma oração mecânica, não, é uma oração fundamentada nas Escrituras Sagradas. Paulo nos diz que orar fundamentado nas Escrituras Sagradas nos restringe de orarmos erradamente. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pega nas palavras que estão saindo da sua boca, palavras bíblicas, palavra de Deus, ele leva ao pé do Pai e diz: Pai, olha, está aqui. Terceiro, o que é que nós podemos aprender em terceiro lugar? É de extrema importância conhecer a Deus. Há muito cristão que não conhece a Deus. Eu sou cristão, eu vou à igreja, eu tenho uma Bíblia, eu leio a Bíblia, e eu pergunto: e daí? E daí? O diabo conhece a Bíblia melhor que você. O diabo conhece Deus melhor que você e não é convertido. E não se arrependeu, nem é lhe dado a oportunidade de se arrepender. A importância de conhecer a Deus é meditar nas Escrituras, ouvir a sua fama, como está aí na palavra: Senhor, eu ouvi a tua fama, eu ouvi o teu poder, eu ouvi a tua história. E isto, meditar nas Escrituras, nos traz o conhecimento de Deus. Quanto mais meditar, mais você conhece a Deus, mais você conhece o poder de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia, o amor, o perdão da parte de Deus. Não ter este conhecimento, não saber orar, não conhecer a Deus, isto origina morte espiritual. O profeta Oséias tem um versículo também erradamente interpretado, mas bom. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído, o meu povo está morrendo, o meu povo está adoecendo, o meu povo está apostatando, o meu povo se está afastando porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento é este? Conhecimento bíblico, conhecimento de Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Veja, e eu falo aqui para os meus colegas pastores: cuidado com o que nós andamos fazendo às ovelhas de Deus. Não ensinar as ovelhas com conhecimento é levá-las diretamente para o precipício, é levá-las diretamente para a morte espiritual e muitas vezes morte física também. Quarto e último lugar, nós aprendemos que crer em Deus e na sua misericórdia, creia que Deus em sua misericórdia pode agir hoje, como já agiu no passado por amor do seu povo. Eu estou cansado de dizer que Deus não vai abrir mais o Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi aberto com um objetivo, para uma época, para um povo específico. Mas se for necessário, se estiver nos planos de Deus, Deus vai abrir novamente, não é o Mar Vermelho, mas Ele abre o Oceano Atlântico e nós temos 5.000 quilómetros para andar a pé. Sabia? Eu creio nisso, porque eu tenho conhecimento de Deus, porque eu tenho conhecimento da misericórdia de Deus, do poder de Deus. Eu tenho conhecimento do amor que Deus tem pelo seu povo, que é tão grande que foi ao ponto de enviar o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por todos nós, aqueles que queremos no seu nome. Se Abacuque não acreditasse nisto que eu estou falando, ele não teria dito: aviva a tua obra, Senhor. Se Abacuque não acreditasse nisto que eu estou falando, ele não teria dito: faze de novo tudo aquilo que já fizeste no passado. Hoje, no século XXI, Deus pode fazer as mesmas coisas que fez lá atrás no passado. Você precisa ser mais íntimo de Deus. Você precisa ser mais cúmplice de Deus, mais parceiro de Deus. Você precisa fazer uma parceria, uma intimidade com Deus de tal forma que nada disto o vai espantar. Porque você sabe que a qualquer altura, a qualquer hora, em qualquer lugar, Deus pode fazer as mesmas coisas. Não está fechado esse capítulo de Deus. Continua aberto e continuará aberto até que Cristo venha. Lembre-se
que o Deus de Abacuque é o mesmo Deus que nós adoramos hoje. O Deus não mudou ao longo dos tempos. Deus não se tornou um Deus retrógrado porque os nossos tempos se tornaram mais digitais, mais sofisticados. Não. Deus acompanha os tempos. Deus acompanhará os tempos até ao final, porque o tempo é o tempo dele. Ele é que é o dono do tempo. Olha o que é que Malaquias 3,6 diz, e eu vou terminar com este versículo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Veja, o profeta Malaquias falando, Deus falando através da boca do profeta Malaquias para o povo que também estava afastado. E isto já depois do cativeiro babilónico e assírio. Porque eu, o Senhor, que o Senhor está com letra maiúscula também, é o nome de Deus, é o próprio Deus a falar. O Deus Yahweh. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A pergunta, porquê é que Deus não se irou já de tal forma, já que Ele é tão justo? Podia-se ter irado agora já de tal forma que tinha destruído tudo. Acabava-se logo a conversa toda, o mal, acabava-se tudo. Porque Deus foi misericordioso. Ele é misericordioso. E Ele continua a ser misericordioso até ao último minuto do último dia. Guarde isso no seu coração. Ainda não é tarde. O tempo é agora. A hora é esta. Se o seu coração está alarmado e se você está doente por causa de tanta coisa que lhe tem acontecido, você não sabe porquê, mas que Deus tem um propósito para isso. É hora de você se arrepender. É hora de você subir à torre de vigia e dizer: Senhor, faz de novo agora na minha vida. Faz de novo agora na minha casa. Faz de novo agora na minha família, nos meus amigos. Faz de novo em todo o lugar onde eu passar, onde eu pisar, onde todo o lugar as minhas mãos poisarem. Faz de novo, Senhor. E se por acaso te tiveres que te irar, ó Deus, faz-o com misericórdia. Que a tua ira seja rodeada, seja condimentada com grande carga de misericórdia. Que Deus nos livre, amada Igreja, amado povo, que Deus nos livre de tudo aquilo que é contrário a Ele, tudo aquilo que nos possa afastar dEle, tudo aquilo que nos possa fazer esquecer dEle. E o meu último conselho, eu vou reforçar: vir-se para a Bíblia, vir-se para as Escrituras. A Escritura Bíblica e o meditar na Escritura Bíblica é o melhor antídoto, é o melhor medicamento para qualquer doença que nós possamos contrair, seja ela física, mental ou espiritual. Amém? Que você tenha um resto de domingo abençoado e que o Senhor Deus tenha trabalhado nas suas vidas e que esta palavra sirva para o levantar de alguma profundeza onde você tem andado enfiado. Se você está no fundo do poço, esta é a palavra que o pode fazer subir desse poço e o trazer à tona novamente. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.